Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Quem está alegre diz amém. E quem está amém diz alegre. Cumprimenta aí 3 ou 4 pessoas bem bonitas perto de você. Se estiver muito difícil de achar, eu acho que não está, né, irmão? Felipe, me ajuda ali depois, tá? Me ajuda com o teclado depois. Tá bom. Glória a Jesus. Senhor, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome. Nos submetemos à tua glória nesse ambiente de glória. Submetemos o nosso coração, Senhor, para ouvir as verdades do teu reino. Senhor Deus, estabelecemos, Senhor Deus, as nossas vidas diante de ti, e por isso nos submetemos à tua glória, Senhor. Por isso que nessa noite, Pai, nós estamos aqui para ouvir o teu coração, para nos comprometer, não somente nos envolver, mas nos comprometer com aquilo que o Senhor deseja. Leva o nosso coração em lugares que ainda nós não fomos, Senhor, na tua palavra, lugares que ainda não nos foi desvendado, nos foi revelado. Senhor, deixa a gente saber. A tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem revelar aos seus servos, aos seus profetas. Então levanta profetas e servos nessa geração, meu Pai, que possam ouvir e, Senhor, e obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor está dizendo. Por isso nós nos submetemos a ti, Senhor. Não viemos aqui por outro propósito a não ser ouvir o teu coração, Senhor Deus, e multiplicar o teu coração, Pai. Leva a gente para um lugar, Senhor, no teu coração, Pai. Faz a gente viver a tua vontade, Senhor. Por favor, tenha paciência com nós, Senhor. Tenha paciência com a nossa carnalidade, com as nossas misérias, com as nossas mazelas. Tenha paciência, Senhor, com a nossa incredulidade. Tenha paciência com as coisas que ainda não entendemos, Senhor, e por isso não damos uma resposta devida a ti, Pai. Leva o nosso coração para ti, Senhor, por favor. Fala conosco, manifesta a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. E eu te prometo dar toda a honra e toda a glória, aquilo que te é devido, aquilo que o Senhor merece receber. Por isso, Pai, nós submetemos a nossa vida a ti. Enquanto estou aqui, Senhor, nesse altar, guarda meus filhos, guarda minhas netas, guarda tudo que leva meu nome, meu sobrenome, porque foi o Senhor que nos deu, e só o Senhor pode nos guardar e nos proteger, Pai, em nome do Senhor Jesus. Enquanto estamos aqui, estamos debaixo da tua vontade, Senhor. Faz a gente entender a tua vontade, em nome de Jesus. Eu acredito que chegará um dia que todas as coisas encontrarão sentido em Jesus, amém? Louvado seja Deus. Estou muito feliz de estar aqui. O pastor Fernando e a pastora Silvia têm sido parceiros, companheiros. A gente não procura filiados, a gente procura parceiros. Aqueles que estão multiplicando o reino, que estão entendendo algumas coisas do Senhor. E nós louvamos ao Senhor. Está comigo o pastor Rafael. Eu acho que é eu que estou com ele, na realidade. Ele mora aqui, né? Eu moro no Brasil. O Rafael é um parceirão, é um profeta, é um profeta sobre a minha vida. Eu não tenho vergonha de falar isso. É uma pessoa que quando me liga, diz: Pastor Luiz, Deus manda te dar uma palavra. Eu escrevo porque eu tenho convicção que aquilo que o Rafael me diz vai se cumprir. É um homem que tem sido usado por Deus para ativar algumas coisas nas nossas vidas. Está conosco também o Andrei, o evangelista Andrei. O evangelista Andrei é da Assembleia de Deus de Blumenau. Louvado seja Deus, um grande amigo. Embora nós não estamos na mesma casa, mas estamos na mesma causa. Amém? Louvado seja Deus. E nós louvamos ao Senhor. O Andrei é um grande empresário lá no Brasil. Também trabalha com empresários. E todo ano a gente, por 9 anos eu acho que é, Andrei, todo ano o Andrei diz: eu vou fazer uma viagem com você. E aí ele mesmo compra passagem. Quando eu vejo, eu já estou incluído junto. Então eu estou aqui, irmão, nem sei porque eu estou aqui, entendeu? Eu estou aqui porque Deus me trouxe, amém? Louvado seja Deus. Está comigo a minha esposa. Fica de pé, amor, por favor. Aprecie com moderação. Louvado seja Deus. Nós temos 4 filhos, e 4 netas. Temos uma tartaruga, um cachorro e uma calopsita. Amém? Isso é nosso. O resto, amém. A gente não tem certeza se é mesmo.
E nós estamos felizes de estar aqui, amém, irmãos? A Seara, essa igreja tem sido, faz parte da nossa agenda anual, faz parte da nossa agenda trimestral. A gente está sempre aqui com os irmãos, temos construído um relacionamento muito forte, né? Debaixo de muita cumplicidade no Senhor, debaixo de muita palavra de afirmação, temos andado e um ouvido o outro, tem sido bênção. Eu louvo a Deus. Sou pastor, eu acho que eu ainda sou, lá do Mevan de Itajaí, né? Alguém perguntou para mim, pastor, o que é Mevan? O que significa Mevan? Eu digo, não é que eu queira me vangloriar, mas Mevan, Mevan significa missões evangelísticas, vinde amados meus. Amém? É um trabalho, a gente era uma casa de recuperação, há 15 anos atrás, eu congregava em uma igreja e alguns amigos nos reunimos para comprar uma casa de recuperação, um sítio para fazer uma casa de recuperação. E da casa de recuperação houve a necessidade de começar uma igreja por causa da família dos dependentes. E hoje nós estamos aí, né, no mundo inteiro, depois de 15 anos, é só o Senhor fazer essas coisas. E então nós não somos uma igreja que abriu uma casa de recuperação, nós somos uma casa de recuperação que começou uma igreja. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu não sei o que é que os irmãos estão entendendo nesse tempo. Hoje eu queria falar especificamente a igreja de Jesus. Eu acredito que Deus está nos levando em alguns lugares, aquilo que o judeu chama de techuvá, ou seja, voltar às origens. Eu vejo que a igreja do Senhor, ela está voltando em alguns lugares. Ela está fazendo um retrocesso, ela está voltando em alguns lugares, porque o Senhor diz, lembra de onde caíste? E levanta-te e começa de novo. Então eu vejo que a igreja do Senhor, ela está entendendo algumas coisas, ela precisa voltar em alguns lugares para refazer algumas coisas no mundo espiritual. Eu vejo que tudo que está acontecendo, principalmente no Brasil, e eu creio que a maioria aqui é brasileiro, amém? Então, o que está acontecendo no Brasil tem muito a ver com a igreja também. E Deus está movendo a igreja para ela voltar para um lugar de domínio. A igreja foi chamada para isso. Deus, quando estabelece uma igreja, a palavra igreja vem de eclésia, vocês sabem, eclésia era um grupo de pessoas que regiam as leis de uma cidade. A eclésia do Senhor, ela regia as leis de um lugar. Então, o trabalho de Deus, quando coloca uma igreja em algum lugar, é para a gente dominar, para tomar a cidade, não é só para encher cadeiras. Nós somos chamados para transformar uma geração, não é para encher cadeiras. Por isso que hoje, infelizmente, nós temos muitas igrejas cheias de gente vazias, que não conhece a graça de Deus, não conhece a glória de Deus, não conhece os seus benefícios no Senhor, fica trabalhando atrás de promessas, fica fazendo campanhas para ganhar coisas que já são delas por herança, mas não sabe que são delas porque estão mal posicionadas no corpo de Cristo. Então eu queria gastar um tempo com você hoje para a gente se reposicionar em algumas coisas. Amém? Para a gente se reposicionar em algumas coisas. E não tem como a gente se reposicionar se a gente não voltar em alguns lugares para entender. Às vezes a gente tem o costume de dizer como crente, eu tenho saudade do primeiro amor. Irmão, eu não tenho saudade do primeiro amor, porque a gente precisa trazer o primeiro amor junto. A gente fica com saudade de alguma coisa que a gente deixou para trás. Amém? Agora, se a gente traz junto o primeiro amor, amém? Não importa o quanto você vai ter que fazer, ou quanto você vai entrar na atividade do Espírito, na atividade do reino de Deus, porque muitas vezes a obra de Deus nos rouba de Deus, e essa não é a vontade do reino. Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Deus me chamou para estar com Ele, e o trabalhar com Ele é para alimentar o meu relacionamento com Ele, porque é difícil, às vezes a gente traduz fé errado. Fé não é para mim confiar em Deus. Deus não me deu fé para me confiar nele, Deus me deu fé para me conhecê-lo, porque é terrível você trabalhar para uma pessoa que você não conhece. Deus não me deu fé para confiar, Deus me deu fé para conhecê-lo, porque depois de conhecê-lo não tem como não se envolver com aquilo que ele está fazendo, não tem como você se envolver com o reino de Deus. A fé não é para conquistar. Obrigado pelo seu amém tão evangélico. A fé não é para conquistar. A fé que a Bíblia ensina é para suportar. A Bíblia diz, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Ou seja, não é um convite. Deus está dizendo, você vai passar. Cutuca alguém que está do seu lado e diz, se você não passou, você ainda vai passar. Aleluia! Nós começamos a nos entender, aleluia!
Fé não é para conquistar. Tinha uma musiquinha que a gente canta lá no Brasil que é assim, ó, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós, aleluia, do que o que está no mundo, bem maior. Só que nós vamos para a igreja para conquistar. Por quê? Porque não sabemos o que é nosso. Não sabemos, não conhecemos os benefícios da cruz. Bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça dos seus benefícios. O problema é que nós vamos à igreja atrás dos benefícios, mas a minha alma bendiz ao Senhor. Ei, aleluia. Então eu queria gastar um tempo com a gente nessa noite, para a gente voltar em alguns lugares em Deus. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Reis. E a gente vai se acostumando com a vida cristã. Por que Nazaré não recebeu? Porque Nazaré não conheceu o Cristo, ela conhecia o filho de José. Quando Jesus começou a fazer algumas coisas, eles diziam, não é o filho de José? Você vai receber de Jesus o que você reconhece dele, amém, querido? Aleluia. Teve lugares que Jesus não pôde curar. Teve lugares que Jesus curou pouco, teve lugares que ele curou a todos. Porque o ambiente também tem muito a ver com o que Deus está fazendo. Se a gente não prepara o ambiente, Deus tem alguns lugares que Deus não faz, não porque ele não pode fazer, é porque aquele lugar não entendeu o que Deus quer. Mateus 13,19 diz, ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Entender faz parte de um processo cristão. Vós sois minha testemunha para que saibais, creais e entendais. Tudo que eu não entendo eu não desfruto. E aí eu estou na igreja há 20 anos, há 30 anos, buscando uma coisa que eu já tenho. Eu já contei isso aqui para vocês, eu tenho um filho de 10 anos, nós temos uma neta de 6 e um filho de 10. É aquele filho para ir no mercado, quando a gente tiver mais velho, né, amor? Lavar o carro. Então, pega o sapato lá para o pai, meu filho. Né? Então, ele ainda tem 10 anos, eu tenho 49, ele assim tem 48, então ele deve ficar em casa mais uns 10 ou 15. Então, nós vamos aproveitar bastante, amém? E um dia, alguns irmãos resolveram nos dar um carro de oferta e nos abençoaram, nos deram um bom carro lá no Brasil. E aí eu botei ele no carro, a gente foi dar uma volta e ele dizia assim, pai, que carro massa. Aí ele olhou para mim e disse, pai, quando eu crescer, você dá esse carro para mim? Eu digo, filho, já é seu. Ele já é seu. Ele disse, mas eu não posso dirigir. Eu digo, não, ainda não, porque você não tem idade para tomar o que é seu. Gálatas 4 diz que se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Você está entendendo? Então assim, Deus não te chamou para conquistar, Ele te chamou para crescer e assumir o que é seu. Você não tem que ir para a igreja conquistar, você tem que ir para a igreja crescer. Crescer na graça e no conhecimento. Não anular o que Deus fez na sua vida. Porque, irmãos, se você achar que você está na igreja, não, porque eu me converti, não foi você que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Pegou? Se você achar que você está aí porque você é bom, você faz tanta coisa boa que acha que é bom. E aí o que é que acontece? Deus vai permitir que aconteça algumas coisas na sua vida para que você volte a depender dele. E pela sua cara já deve estar acontecendo algumas coisas. Para que tudo para nos trazer de volta a dependência dele. Amém? E aí eu falei, filho, Samuel, essa caminhonete já é sua, filho. Ele disse, mas eu não posso dirigir. Eu digo, não, você não tem idade para ela. Mas um dia você vai crescer e você vai assumir o que é seu. Herança não se dá para criança. Amém? Herança
A Bíblia diz que se o herdeiro for menino, ele precisa de um tutor sobre a vida dele. O que Deus quer é que você cresça. Deus diz assim: eu tenho tanta coisa para você, mas você ainda não entendeu. Se você não crescer, eu não posso te dar. Você não vai poder desfrutar o que é seu. Você vai ver outras pessoas sendo abençoadas e você não. E aí nós vamos para a igreja para ser abençoados. Nós vamos fazer campanhas, irmãos, para ser abençoados. Eu não tenho nada contra isso. Cada um vai prestar conta diante de Deus do que está fazendo com o reino de Deus. Só que nós precisamos alimentar bem as crianças para que elas cresçam. Amém, irmãos? Nós precisamos assumir o que é nosso, assumir a nossa herança, tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. Amém, irmãos? Nós temos uma aliança. Quando Davi parou diante do gigante, Davi disse o que para aquele gigante? Você vem contra mim com lanças e espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi disse assim: quem é esse incircunciso? Ou seja, Davi estava dizendo o seguinte: esse cara não tem uma aliança com Deus, eu tenho. Ele é incircunciso, ele não tem aliança. Como é que ele quer entrar numa batalha com quem tem aliança com Deus? Aliança é uma coisa muito séria, irmão. E a aliança, ela está acima de sentimento, ela está acima de desejo. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos aprendido isso, querido. Deus, Ele não vai se comportar com autoritarismo com a gente. Deus não vai colocar um muro ao redor da árvore da vida para proibir você de chegar nela. É a aliança que mantém você ali, sem tocar naquilo que Deus deseja que você não toque. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 2. Aleluia. Autoritarismo não é sinônimo de autoridade. Amém? Amém, irmãos? Eu vejo assim que Deus está quebrantando o coração dos líderes dessa geração. Amém? Sabe quem são os líderes que Deus vai usar na nossa geração? Líderes chorões. É verdade, muitos se comportam com autoritarismo para ter do povo um respeito que já não tem mais de Deus. Para ter do povo um respeito que já perdeu de Deus. Autoritarismo, querido, não governa ninguém. Quanto mais você renuncia, mais autoridade Deus vai te dar. A autoridade tem a ver com renúncia. Eu já vou ler o texto aqui, está vindo aqui, deixa eu falar, amém? Uma coisa, eu preciso traduzir o que é liberdade, o que é autonomia. Às vezes a gente diz: estou livre. Eu sou neto de um homem que orava pelo almoço de joelho. Se ele fosse vivo hoje, a gente ia chamar ele de tradicional, né? Porque nós temos essa cultura ainda. Você é pentecostal ou você é tradicional? Né? A gente ainda tem um catálogo para cada um. Mas talvez ele não ia entender algumas coisas hoje. Talvez ele não ia entender como é que eu subo num altar para pregar com a camisa para fora da calça. Meu avô, se tivesse nesse culto aqui, ele ia desviar agora. Ele me chamava e dizia: cara, não faz isso, você tá dando mau testemunho. Mas os princípios que ele estabeleceu, alguns princípios, irmãos, são irrevogáveis. Princípios são irrevogáveis, amém? Louvado seja Deus. Não é porque você fez alguma coisa errada na vida que os princípios mudaram você. Amém? Alguém me perguntou esse dia: pastor, você vive o que prega? Eu digo: não, irmão. Eu procuro... Você prega o que vive? Alguém perguntou para mim, eu disse: não. Eu procuro viver o que eu prego, porque o que eu prego é muito maior do que eu. O que eu prego está acima de mim. Agora tenha certeza de uma coisa: onde você está pregando, você vai ser pregado. Você vai ser pregado aonde você está pregando. Com certeza, você vai provar do que você está falando. Você vai ser provado por toda a denúncia que você carrega. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Até o final do culto você vai me amar. Eu creio nisso. Eu creio. Por quê? Porque, irmãos, nós precisamos desmistificar algumas coisas. Deus está trazendo a igreja para o mesmo lugar. Amém? Deus está trazendo a igreja para o mesmo lugar. Todo mundo, nós vamos precisar um dos outros. Não vai ter nenhum super-homem. Deus não fechou monopólio com nenhuma denominação e com nenhum pregador. Ou nós andamos juntos para estabelecer o reino de Deus. Amém?
Essa não é a geração que um homem vai trazer avivamento, que uma denominação vai trazer avivamento. A palavra de Deus está sendo enviada para as nações. E a Bíblia diz que quando ela é enviada, lá no livro de Ezequiel, cada osso correu para o seu osso. Eu estou vendo um ajuntamento dos ossos, está havendo um alinhamento. Cada lugar, cada pessoa está tomando o seu lugar no corpo de Cristo. Amém? Quem é do pé vai correr para o pé, quem é da mão vai correr para a mão. Ninguém vai querer o lugar do outro, ninguém vai querer ser maior do que ninguém. Por quê? Porque quando o alinhamento vem pela palavra de Deus, querido, todo mundo vai ser feliz no lugar que Deus chamou para estar. Aleluia! E nós vamos nos mover como corpo, não como denominação. Não como denominação, nós vamos nos mover como corpo, como organismo vivo, como igreja, como eclésia, como igreja do Deus vivo, onde o cabeça é Cristo. E não adianta você ir tirando membros do corpo e colocando próteses, porque próteses, ela tem a função, mas ela não tem a vida da cabeça, não corre sangue da cabeça nela. Deus não quer mais ninguém funcionando, Deus quer fluindo. Não adianta funcionar sem fluir pela cabeça. Amém, irmãos? Então eu vejo assim que nós estamos entrando num lugar. Eu não sei quanto a você, a gente tem andado no mundo. Eu tenho visto o movimento das águas. Eu estou feliz. E estamos apanhando que nem louco. E nós, como Paulo disse, em nós opera a morte para que em vós opere vida. Aleluia. Então se prepare. Quanto mais revelação você receber, mais espinho na carne, se prepare. E não adianta Deus diz, não faço coisa nenhuma, fica aí para você saber que você é homem. Fica aí. Então, irmão, não confunda liberdade com autonomia. Nós já vamos ler a Bíblia. Não confunda liberdade com autonomia, porque agora eu sou livre. Nós achamos que agora Deus quebrou monopólio com os antigos pregadores, com as antigas ministrações, e agora a gente criou um novo tempo, então agora Deus vai fazer algo novo. Irmão, Deus tudo que faz novo, faz de novo. Deus só faz algo novo de novo. Deus não quer levantar a nova geração, Deus quer levantar a próxima geração. Deus toda vez que tem que levantar uma nova geração é porque a geração anterior falhou em transferir o legado. Deus não quer fazer nada novo, Ele quer fazer tudo novo de novo. Então, muita gente saiu do extremo e foi para o outro. Liberdade, eu sou livre. Livre? O que é ser livre? O lugar de maior liberdade é ser escravo de Cristo. O lugar de maior liberdade na sua vida é estar ligado a Cristo pela cabeça, pelo corpo, descendo, entendendo que o óleo desce sobre a cabeça, que passa sobre a barba, sobre a honra, sobre as vestes, até tocar o corpo. Liberdade não é igual a autonomia. Tem gente que vive na liberdade, mas não tem autonomia, porque Deus não dá autonomia para uma criança. Essa geração precisa entender o que é estar responsável pelo reino. Eu profetizo, irmãos, que nós vamos entrar num lugar que ninguém mais vai para a Bíblia procurar uma pregação para pregar no domingo. Nós vamos nos tornar cartas vivas, escrita e lida em nossos corações. Pessoas que vão passar por nós serão transformadas, serão libertas. Amém? Nós não vamos querer carregar ninguém. Nós não vamos mais parar na frente de uma pessoa e dizer, vai domingo no culto que Deus vai te abençoar. Não, vai abençoar agora, porque eu sou igreja de Jesus. Eu não tenho que mais levar as pessoas em algum lugar. Nós temos que perder a mentalidade de ir à igreja, nós temos que ser a igreja. Eu não estou dizendo que você não tem que ir à igreja, veja bem. Eu estou dizendo que você precisa entender o que está fazendo lá. Você está se juntando com outros irmãos. Quando eu vou na igreja, eu vou para celebrar com meus irmãos. Mas eu sou a igreja, cara, na segunda, na terça. Eu sou a igreja no shopping, eu sou a igreja na rua, no posto de gasolina. Eu sou a igreja em qualquer lugar. Nós somos igreja, nós estamos fluindo no Senhor. Amém? 2 Reis capítulo 2. Agora vamos ler a Bíblia mesmo, de verdade. Capítulo 2, vamos ler o versículo... vamos ler o versículo 18.
amor, dê essa água para mim. Você também é meu amor. Versículo 18 diz assim: quando voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó, ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: como meu senhor vê, esta cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéril. Disse ele: trazei-me uma tigela nova e pondo nela sal. E eles a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nela, o sal nele, dizendo: assim diz o Senhor, sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Foram sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, Eliseu está falando de Jericó. Quando Eliseu seguiu Elias, você conhece a história, eu só vou para a gente se achar, só vou falar um pouco para a gente se achar. Eliseu seguia Elias, e aí você conhece o processo ali do capítulo 2, eles foram a Betel, foram a Gilgal, depois foram a Betel, depois foram a Jericó, depois foram a Jordão, e Elias ia dizendo para Eliseu: o que é que você quer, cara? Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero porção dobrada do teu espírito. E Eliseu não desgrudou de Elias, e Elias disse assim: se tu me veres subindo, então tu receberás porção dobrada. Essa é, na versão Luiz Herminiana da Bíblia, eu acredito, para a gente receber porção dobrada de alguém que a gente considera, que a gente honra, que a gente ouve, a gente tem que orar para essa pessoa subir mais. Quanto mais ela sobe, quando Elias subiu, irmãos, a Bíblia diz que a capa caiu. Por que a capa caiu? Porque a unção não é para o céu, a unção é para a terra. Elias subiu, mas a unção ficou. Amém. Elias subiu, a unção ficou. Ele foi para a eternidade, mas a unção ficou para alguém. Já Eliseu fez ao contrário, Eliseu levou a unção para a sepultura. Tanto é que quando caiu um cara na sepultura dele, foi colocado na sepultura, o cara ressuscitou. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: a sua unção não é para a sepultura, a sua unção é para transferir, você tem que transferir ela. A unção é transferir. Agora há uma grande confusão aí, que as pessoas dizem assim: pastor, ora por mim, eu quero essa presença de Deus. A presença de Deus você não transfere, você transfere a unção. A unção é uma habilidade que Deus te dá para trabalhar para Ele. Sem a unção você não faria tudo que faz. A unção é diferente da glória. A glória é Deus sendo Deus através de você. Ou melhor, a unção é Deus sendo Deus através de você. A glória é Deus sendo Deus apesar de você. Na glória Deus não precisa de você. Na glória você só se assenta à sua direita até que Ele põe os inimigos por estrado dos seus pés. Na glória você não pode fazer nada, senão você atrapalha o que Deus está fazendo. Agora o problema é esse: a gente se move tanto na unção que quando chega debaixo da glória a gente quer fazer para Deus. E Deus disse: cala a boca, fica quieto, não fala nada. Não é você quem está trabalhando agora sou eu. Então nós precisamos saber o momento de entrar e o momento de sair, irmãos. Aleluia. A unção é transferível. Eu posso ir aí, botar a mão na sua vida e dizer: receba a unção de Deus, porque a unção é transferível, mas a presença não. A presença, para ela vir, você tem que construir um lugar para ela. Agora deixa eu te falar uma coisa: você pode estar em culto ungido a vida inteira e nunca ser transformado, porque não é a unção que te transforma, é a glória. Tem gente que vai num culto, vai em evento, está 20 anos na igreja e nunca foi tocado, nunca foi transformado no seu caráter. Por quê? Porque a unção não transforma você. A unção é Deus sendo Deus através de você. Agora você pode trabalhar para Deus e ir para o inferno, porque o trabalho não te aprova.
Resultados não te aprovam. O que te aprova não é o tanto que você tem de Deus, mas o tanto que Deus tem de você. Quanto Deus tem de você? Porque esse é o mesmo tanto que você tem dele. Quanto mais você renuncia por causa de Deus, mais você vai se doar a Deus. O problema é que nós vamos para a igreja para ser abençoado, e a gente para na frente de um pregador e diz: ora para Deus me abençoar. Deus não quer abençoar você, Ele quer matar você. Como que Ele vai abençoar uma vida que Ele quer que você perca? Ele está dizendo: se você não perder a sua vida por amor de mim, você não é digno de mim. Eu passei uma vida inteira orando e dizendo: Deus abençoa os meus caminhos. E Ele dizia: por que você não larga seus caminhos e anda nos meus que já são abençoados? Onde você não vai precisar se mover só na unção, você vai se mover na glória. Tá gostoso aqui, não tá, irmãos? Você sente que o ambiente muda, não muda? Esse é um bom momento para ser curado, para ser liberto. Esse é um bom momento para largar os vícios, para largar o pecado, porque a unção, ela invade o ambiente. Mas daqui umas 2 horas esse culto vai terminar. E aí, a unção faz assim, ó. Aí você vai para casa no carro pensando: puxa, cara, que unção, amanhã eu vou de novo. Porque eu quero sentir essa unção. Só que a unção vai embora, porque quando você fala de Deus, você atrai a unção. Quando você fala com Deus, você atrai a presença. Quando você fala com Deus, é diferente de falar de Deus. Você pode falar de Deus e não ser um homem transformado. Agora é difícil você falar com Deus e Deus não tocar você lá no seu espírito, restaurar a sua alma e transformar a sua vida. Essa é a diferença de você falar de Deus e falar com Deus. Quando eu falo de Deus, eu atraio a unção, e a unção vem e invade o ambiente. E a gente diz: uau, cara, é isso que eu quero. Só que daqui a pouco vai acabar essa reunião e a gente volta ao normal, a gente vai jantar. Eu espero que a gente jante depois. A gente vai comer alguma coisa, a gente vai para casa, normal. E a gente fica pensando nesse momento, a gente diz: puxa, cara, que legal que foi. Aí a gente não entende que a presença foi com a gente. Mas a gente diz: eu não estou sentindo a presença. Mas a presença você não sente, você conhece. O que você sente é o poder de Deus. A presença você não sente. A presença você conhece. O problema é que você quer sentir para conhecer, quando você tem que conhecer para sentir. A presença de Deus, você está lá na sua casa, passando uma luta terrível, você tem coisas para resolver, e você diz: cara, eu vou lá no culto, porque lá tem unção. Porque nós não temos capacidade de construir um lugar na nossa vida. Por que não temos? Por que nós não construímos um altar na nossa vida, para que o fogo arda continuamente sobre o altar e nunca se apague, como diz a palavra de Deus? Por quê? Porque a gente habituou a viver de nuances da sua unção. Nós aprendemos a viver de nuances, de culto. Nós vamos de culto em culto, nos preparando, e nós vamos recebendo paliativos para nossa alma nos cultos. Vamos recebendo aquele remedinho para diminuir a dor, para diminuir a carga. Aí a gente sai de um culto, cara, eu fico terrível quando eu estou numa reunião que alguém diz para mim no final do culto: ai, pastor, que palavra, estou até mais aliviado. Eu digo: eu não queria te aliviar, eu queria matar você. A palavra de Deus não é para aliviar nada, irmão. É para nos responsabilizar mais. A palavra de Deus é para colocar cargas genéticas do céu na nossa vida, para que a gente transforme essa terra num céu.
Por isso que Jesus disse: venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Se o reino dos céus está em mim, e quando eu chego num lugar eu ponho para fora o reino, quando Jesus chegava em algum lugar ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus, porque ele carregava o reino. Agora, como eu vou dizer isso no século 21, quando as pessoas vão para a igreja para serem abençoadas? Como eu vou dizer para alguém, dizer: Deus não quer te abençoar? Não, não. Deus quer matar você. Ele quer que você perca a sua vida para viver a vida que Deus tem para Ele, para você. Salmo 139, verso 16, a Bíblia diz que no seu livro Deus escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Aleluia, aleluia. Ele escreveu uma história para mim. Eu não tinha nem nascido, cara, ele já teve uma história, Andrei. Você sabe o que é isso? Deus fez uma biografia sua e você não tinha nem nascido ainda. Então o que é que eu faço? Quando eu acordo pela manhã, eu vou ter que ir lá no livro, ver o que está escrito no livro sobre mim. Eu não posso achar que eu vou viver a minha vida e Deus vem atrás com uma procuração em branco, fazendo tudo o que eu quero. Não, Deus, o que é que nós vamos viver hoje? O que é que está escrito ao meu respeito no dia 16 de junho de 2016, Senhor? A essa hora, 8h25 da noite, o que é que o Senhor... hora da Flórida, o que está escrito a meu respeito hoje? O que é que eu vou viver hoje, Deus? Não, eu quero viver a minha vida, eu quero que Deus abençoe a minha vida. Quando Deus escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse, eu acho que esse é o livro da vida, que nós precisaríamos abrir ele todos os dias, através da oração, da intercessão, e dizer: Deus, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Ao invés de sair por aí fazendo as coisas e achar que Deus vai assinando atrás e dizendo: faça isso, garoto, faça aquilo que eu vou te abençoar, pode pisar na bola que eu vou concordar com você. Não, querido. Amém. Por isso nós precisamos voltar à origem, para entender: a minha origem é o céu, querido. O céu não é o meu destino, é a minha origem. Efésios 1:4 diz que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Pastor, o senhor não acredita que a gente vai para o céu? Eu acredito que a gente vai para Deus. Eu não vim tirar o céu de você hoje, por favor. Não, eu acho que eu vim sim. Deixa eu falar algo para você. O céu não é eterno. Nem a terra é eterna. Por isso que vai ter um novo céu e nova terra. Tudo que foi criado não é eterno. Como é que eu vou viver a eternidade num lugar que não é eterno? Eu só posso viver a eternidade num lugar só que é eterno. Jesus nenhuma vez disse que ia para o céu. Ele disse: eu vou ao Pai. Sabe onde você vai viver a eternidade? Nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pegou isso no seu espírito? João 14, Jesus disse aos discípulos: eu vou preparar um lugar. Tem gente que pensa que Jesus foi trabalhar de pedreiro no céu, foi construir mansões celestiais. Pastor, então eu não vou morar no céu? Irmão, os céus pertencem ao Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você vai ser arrebatado sim. Mas você vai ficar fazendo o que no céu? Deus te chamou para governar sobre nações. Tu és meu filho, eu te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança. Sabe qual é a tua herança na eternidade? São nações. Ele me elegeu nele. Eu tenho que voltar a Ele para descobrir algumas coisas. Talvez nós vamos precisar mexer na nossa teologia. Talvez nós vamos precisar entender algumas coisas, porque nós somos treinados para ficar dentro de uma igreja esperando Jesus voltar para levar todo mundo para o céu. E aí a gente não sabe fazer nada lá fora. A gente só sabe falar em línguas aqui dentro. A gente só sabe ser bonzinho aqui dentro. A gente não aprendeu a ser igreja lá fora, no meio do pecado, no meio da prostituição, no meio da mentira, do engano. Não aprendemos a fazer negócios como homens de Deus. Não aprendemos a dar vida para o mundo.
Porque a gente aprendeu que Jesus ia voltar, ia levar todo mundo e a gente ia ficar aqui, pronto, aí acabou. A igreja foi colocada na terra para transformar as pessoas. Nós nem tomamos a terra e já queremos tomar o céu. Nem pegamos o que é nosso, já queremos pegar o que é de Deus. Os céus pertencem ao Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Não estou dizendo que você vai ficar aqui na terra, eu estou dizendo que você vai governar na terra. Pastor, mas eu quero ir para o céu. Lucas 17, 20, a Bíblia diz, Jesus disse, muitos dirão, o reino dos céus está aqui, o reino dos céus está ali. Jesus disse, não acreditem, porque o reino dos céus está onde? Dentro de vós. Você quer ir para um lugar que você já carrega ele. O reino dos céus está aí dentro. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar ele para fora. Rios de água viva fluirão do seu interior. Você tem que transformar essa terra num céu. Eu não estou esperando o fim do mundo. Eu estou esperando a restauração dele. Sabe qual foi o maior trabalho de Noé? Não foi construir a arca. Foi reconstruir o mundo. E a Bíblia diz que Jesus voltará e será como nos dias de Noé. Leia a Bíblia. Estude a palavra. Não coma qualquer coisa de boca abaixo. Pegue o seu Espírito Santo, o seu amigo, pegue a sua Bíblia, entra num quarto e diga, fala comigo, amigo. Mostra para mim. Ele vai mostrar coisas para você que nem a NASA sabe. Galileu Galilei falou que a terra era redonda. Foi o primeiro homem a dizer que a terra era redonda, que acreditava que a terra era redonda. Ele devia ter lido a Bíblia, porque Isaías já tinha dito, no capítulo 40, versículo 22, 23, Isaías diz que o Senhor está sentado sobre o círculo da terra. O Isaías já tinha visto, cara. Entenda isso, querido. Tem coisas que Deus quer mostrar à sua igreja, mas a igreja está tão vidrada em ser abençoada que ela esquece que ela foi colocada na terra para dominar. Quando Eliseu ficou em Jericó, depois de Elias subir, Eliseu voltou, pegou a capa que caiu de Elias, e ele parou exatamente onde Elias continuou. Onde Elias parou, Eliseu continuou. Eliseu pegou a capa, foi até o Rio Jordão, a capa caiu, a unção. Ele podia ter feito muitas coisas com essa capa. Ele podia ter cortado em pedacinhos, ter vendido na igreja. A capa do profeta. Leva para casa, põe debaixo do travesseiro, Deus vai te dar milagres. Poderia dar resultados, porque a unção dá resultado. Mas a unção sem a presença, o final dela é desastroso. Onde é que caiu a capa? Caiu aqui. Ele poderia ter construído aqui uma grande igreja, uma grande basílica, e todo mundo vinha aqui pagar suas promessas. Poderia dar resultado, porque a unção dá resultado, mas Eliseu não fez isso. Ele pegou a capa e disse, foi no Rio Jordão, bateu e disse, aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus de Elias? Ele continuou que o profeta, o meu Jesus, ele foi para a eternidade, ele disse o quê? Vocês vão fazer as obras que eu faço e vocês vão fazer maiores. Nós temos que parar e continuar exatamente onde Jesus parou. Nós não temos que fazer a nossa obra e achar que Deus vai nos dar uma procuração em branco para fazer o que quer. Nós estamos numa obra que não é nossa. Essa semana alguém perguntou para mim no Facebook, pastor, como é que você sustenta a sua igreja? Eu digo, eu não sustento porque ela não é minha. Quem sustenta ela é o dono dela. Nós temos que mudar o nosso vocabulário em algumas coisas. Nós temos que ter entendimento de algumas coisas que Deus nos deu para fazer para Ele. Nós estamos numa obra, que essa obra não é nossa. Nós não somos o noivo, nós somos o amigo do noivo. Quando Eliseu ficou em Jericó, aqueles homens voltaram a Eliseu e disseram, Eliseu, a terra que nós estamos é boa, a cidade é bem situada, mas a terra é estéril e os lagos são amargos, a água é amarga. Ou seja, eu estou numa terra bem situada, mas está o quê? A terra não produz nada. Ela diz, a terra é bonita, aqui está tudo bem, Jericó é uma cidade boa,
Só que a terra é estéril e as águas são más. Eliseu disse: me dá o sal, me dá sal. Sal para quê? Quando a Bíblia diz que você é o sal da terra, você já viu alguém comprar sal pela marca, irmão? Dificilmente, pelo menos no Brasil, ninguém compra sal pela marca. Porque a gente não está nem aí para a marca do sal. E sabe quando é que você busca sal? Sabe quando é que você lembra do sal? Quando ele não está presente. Quando você está comendo uma comida que não tem sal, você diz: está sem sal. Alguém pega o sal para mim? Você só lembra do sal quando ele está ausente. Deus nos chamou para trazer um tempero para essa geração, irmão, para trazer um tempero para essa terra. Ser sal da terra, ser luz do mundo, é muito mais do que ser crente, é muito mais do que uma igreja, é muito mais do que fazer parte de um hall de membros de uma certa denominação. Deus nos chamou para trazer vida a uma geração. Em nós opera a morte, para que em vós opera a vida. Paulo disse isso. Paulo disse: embora eu sou livre de todos, eu me faço servo de todos. Você só pode servir uma coisa que você é livre dela. Jesus nunca governou pessoas, ele governou demônios. Você só consegue servir as pessoas se você governar principados, se você governar sobre os demônios. Nós queremos governar sobre pessoas, e por isso a igreja tem levado o pau do diabo. Por quê? Porque ela quer governar sobre pessoas e ela não governa sobre demônios. Jesus governou sobre principados e potestades e servia as pessoas. Quando eu governo sobre principados, eu consigo servir as pessoas. Pessoas você não domina, você conduz. Jesus me disse: é-nos dado todo o poder na terra, é-me dado todo o poder na terra. Depois ele deu à igreja, ele disse: eu te dou poder para pisar em serpente e escorpião, não em pessoas. Nós somos chamados para pisar em principados. Irmão, eu glorifico a Deus por estar em Orlando nesses dias. Eu glorifico a Deus, porque nós temos o privilégio de interceder nesses dias aqui. Ou você acha que está acontecendo em Orlando é obra do acaso? Irmãos, faz as contas. Uma pessoa está num show, alguém vai lá, atira nela, depois se mata. Alguém entra numa boate e mata pessoas. Uma criança está num parque de diversões e é atacada por um jacaré, que na Bíblia jacaré representa Leviatã, o Deus da soberba, do orgulho. Para você pode ser um conto de fadas, para mim não é. Pastor, mas não é, o senhor não está espiritualizando? Claro que eu estou. Se eu sou um homem espiritual, eu tenho que espiritualizar. Se eu fosse carnal, eu carnalizaria. Preste atenção. Depois deu um tiroteio num shopping, depois um hotel pegou fogo, tudo no raio de uma semana. 5 lugares de entretenimento. Você acha que está aí uma boa ideia para as igrejas, para os ministérios de intercessão de Orlando? Será que Deus não está despertando a igreja para fazer alguma coisa, irmãos? Porque sempre que Deus vai gerar avivamento, vem juízo antes. Todo avivamento foi tirado de juízo, porque das trevas é que nasce a luz. Não, nós temos que aprender a ler o mundo espiritual. Nós vimos conversando, eu e o Rafael. A gente vinha hoje para Orlando, disse: não, vamos amanhã. Nós viemos essa madrugada, viemos de madrugada dentro do carro, viemos conversando sobre isso, viemos chapando, orando em línguas, dizendo: amarre esse valente, porque Leviatã não é você que bate, que colide com ele, é Deus que o repreende. Você só denuncia. Irmão, será que Deus não quer fazer nada aqui em Orlando? Numa cidade que vem gente do mundo inteiro. Você não precisa ir às nações pregar, eles estão vindo aqui, meu Deus. As nações vêm aqui todo ano, todo dia, toda hora, todo instante.
Será que Deus não quer que a gente se mova no profético? Não, no profético. A igreja é profética. A igreja que não é profética é melhor que ela feche, irmão. A igreja que não anda no profético, que não anda caminhando para um lugar eterno, é melhor que ela feche, porque ela não entendeu o que Deus quer. Ela está trabalhando só para manter a estrutura. E Deus não me chamou para manter a estrutura. A estrutura serve à essência, não a essência serve à estrutura. Amém? Estrutura é necessário. Onde é que Deus colocou teu cérebro? Dentro de uma estrutura. Onde é que Ele colocou teu coração? Atrás de uma estrutura. Ele estruturou os 2 órgãos principais do corpo. Agora o crânio, você pode cair e quebrar a cabeça em 6, em 10 lugares, mas não pode tocar no cérebro, porque a estrutura serve à essência, não escraviza a essência. A estrutura não foi dada para escravizar a essência. Nós somos a essência, a igreja, a eclésia. A estrutura não é para escravizar, é para proteger. Não adianta ter uma casa se essa casa não é um lar. A casa é a estrutura, mas o lar é a essência. Porque se você tem um lar, você pode morar numa barraca de camping. O seu lar ainda vai viver a essência de Deus. Agora não adianta você ter uma casa de 4, 5 milhões de dólares se você não tem um lar. Nós precisamos aprender a lidar com a essência, amados. Então disseram para Eliseu, meu Deus, eu preciso falar de Eliseu. Disseram, Eliseu, a cidade é boa, mas a terra está amarga, a terra está estéril e as águas estão amargas. Está parecido com Orlando nesses dias. E eu quero ser profético aqui nessa noite. Está parecido com Orlando aqui nesses dias. A terra é boa, está bem situada, mas a terra está estéril e as águas estão amargas. Esses dias o mundo está apontado para cá. O presidente da nação esteve aqui hoje, irmãos. Será que Deus não está sinalizando nada? Eliseu disse, me dá aqui o sal. Me perdoe, presidente, mas você não pode fazer nada. Só quem pode transformar a terra é o profético. É a unção profética. Eliseu pegou o sal e ele não jogou na água. A Bíblia diz que ele foi lá na fonte das águas. Ele foi lá na fonte e jogou água na fonte. Irmãos, as igrejas dessa cidade, se eu fosse pastor aqui na cidade, eu ia convocar as igrejas para entrar em intercessão. Intercessão. Não uma intercessão denominacional, para Deus dar um prédio novo, não. Uma intercessão com os jovens. Se eu fosse pastor de jovem nessa cidade, está ouvindo? Eu ia fazer uma convocação num lugar neutro, numa praça. Ia trazer uma banda de música, claro, aquelas que não cobram. Porque se você é pago para fazer alguma coisa, você perde autoridade para expulsar o espírito de corrupção. Eu falei isso para um pessoal lá no Brasil, aprendi isso com alguns irmãos. Por isso que no Brasil, muitas vezes, quem paga os shows nas praças é a prefeitura. E como que um pregador vai ter autoridade para confrontar o espírito de corrupção de uma prefeitura, se é a prefeitura que está pagando o show dele? Alguém diz amém, pelo amor de Deus? Entenda o que eu estou falando. São leituras espirituais que nós precisamos ter, irmãos. Pega o sal, enche a sua bacia de sal nesses dias. Se você é pastor de jovem, pastor, pastora, se você é alguém que tem influência em algumas igrejas, convoque as igrejas de Orlando, vá para as ruas, façam atos proféticos, amém? Sem selfie, sem nada, só você, terra e céu, e tomam a cidade de volta da mão de Leviatã, tomam a cidade da mão de Mamon, tomam a cidade. Tomam, irmãos, nós podemos fazer isso como igreja.
Não adianta nós fazermos eventos para atrair pessoas e depois nós não temos lugar para levar essas pessoas. As nossas igrejas são verdadeiras creches de pessoas mimadas, que você não pode falar nada. Quando fala alguma coisa, vou embora, vai para outra igreja. E vai para outra, e vai para outra, porque crentes mimados que não sabem lidar com o mundo espiritual. Nós não estamos construindo uma creche, nós estamos construindo um exército. E um exército, soldados têm marcas, cicatrizes, carregam marcas da ofensa, marcas da renúncia, marcas da indiferença, mas não se ofendem, porque estão lutando pelo reino, estão lutando pelo rei, por uma família real. Aleluia! Eu vim aqui dizer para você nessa noite, Orlando, pegue a sua bacia de sal, leve lá na fonte. Vai na fonte. Pastor, mas a fraqueza, estou fraco na fé. A fraqueza é a matéria-prima para Deus te usar. Quando tu estás fraco é que tu estás forte. Paulo diz, por causa do nível de revelação que foi me dado, ele disse, foi me dado um espinho na carne. Orei 3 vezes ao Senhor para me livrar desse espinho, mas Ele disse, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A sua fraqueza é a matéria-prima para Deus transformar a sua vida. Toda fraqueza que você apresenta a Deus, você está dando matéria-prima para Deus te abençoar, para Deus te transformar, para Ele te aperfeiçoar. Sabe como é que eu vejo os cristãos dessa geração? Tem alguns irmãos aí que eles são kamikaze mesmo, irmão. Os caras são violentos. Tem alguns irmãos que eu vejo eles como uma vela. Ele está desaparecendo e está iluminando. Ele desaparece enquanto ilumina. Quanto mais ele diminui, mais ele ilumina. Essa é a nossa vida de ministros do Senhor. Amém, querido? Amém. Nós temos que queimar como uma vela. Cutuca alguém que está do seu lado, você precisa queimar, diga para ele. Diga, você precisa queimar, meu filho. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entenda isso. Vai morrendo e vai diminuindo e vai iluminando. Vai para a fonte, querido. Se você tem uma palavra, volte para a fonte. Volta para aquele momento, para aquele lugar em Deus que algum dia você deixou para trás. A vida cristã, irmãos, ela nos tornou muito pragmáticos. Essa coisa de muito serviço, nós temos tanto serviço. A gente passa mais tempo com pessoas do que com Deus. Eu escutei um ai meu Deus, é verdade. É verdade, querido. Não adianta. Se nós não entendermos isso, nós não vamos poder trabalhar no que Deus nos chamou para trabalhar. Volte para a fonte. Sabe qual é a fonte da igreja? Quando Deus chamou a igreja, sabe o que Ele disse para a igreja? Você sabe o que Ele disse? Ele disse assim para a igreja, quando Ele começou a igreja, Jesus disse assim, agora você vai para um bairro, aluga uma sala, ou compra um prédio, fica lá, reúne as pessoas e fica ali até eu voltar. Não, a fonte para a igreja é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ide pelas nações e fazei discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. A igreja perdeu o senso do ide. Ide pode ser ide em qualquer lugar, mas vai, pelo amor de Deus, vai em qualquer lugar, irmão. Lá em Itajaí, quando eu vejo a igreja muito chocada de gente, eu digo, irmão, vão embora. Vai para algum lugar, vai fazer alguma coisa para Jesus. Vocês estão aqui de domingo a domingo, vocês não fazem nada, pelo amor de Deus, vão trabalhar. Vão para as nações. Vão pregar o evangelho, vão ajudar pessoas, vão transformar vidas. A fonte da igreja é o ide. O problema sabe qual é? Que a gente fica jogando sal na água. A gente fica jogando sal na água. Não é para jogar na água, é para jogar na fonte. A gente fica querendo curar a igreja. Aí agora... Peraí, a igreja está morrendo, então peraí, vamos fazer alguma coisa. Vamos inventar uma coisa. Aí a gente inventa. Porque a gente só quer curar a correnteza, a gente não está curando a fonte. Nós temos que ir na fonte.
Jesus chega no tanque de Betesda, em João capítulo 5. Tem um paralítico lá por... Eu tenho que ficar segurando alguma coisa na mão, senão dá agonia. Saudade do microfone. Ficar segurando na mão. Eu apertei aqui umas 10 vezes já. Jesus chegou em Betesda, em João capítulo 5, tinha um paralítico lá por 38 anos. Jesus olhou para ele e disse: quer ser curado? Ele disse: ninguém me põe na água. Jesus não perguntou se ele queria ir para a água. A mente dele já estava condicionada à sua religião. A mente dele estava condicionada. O cara por 38 anos ali, ele só conhecia aquele movimento. O movimento daquelas águas, que uma vez por ano vinha um anjo, movia as águas, e o que entrasse primeiro era curado. E ele fala duas coisas. Jesus disse: quer ser curado? Ele disse: mas ninguém me põe na água. E já põe a culpa em alguém. Ele disse: porque quando eu chego, alguém já entrou na minha frente. A religião é assim, a culpa sempre é de alguém. Eu estou nessa situação por causa de você. Ninguém assume a sua responsabilidade. Ninguém vai diante de Deus e dizer: sou eu. Essa era a diferença de Saul e Davi. Saul, quando pecava, ele dizia: eu fiz isso por causa daquilo. Davi se jogava no chão e dizia: eu pequei contra o Senhor. Deus não procura os perfeitos, Ele procura os sinceros. Quem vai andar nessa geração num lugar diferenciado é quem é sincero com Deus. Não adianta enfeitar mais a oração, dizer: oh Deus poderoso. Ei. Não adianta mais isso. Não adianta mais enfeitar a vida cristã. Nós temos que ser real com Deus. Dizer: Deus, eu sou assim, me ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Porque eu tenho esse problema, Deus. Eu tenho essa mazela. Eu preciso ser liberto disso. Eu preciso ser transformado. O Senhor me cura, Deus. Me cura. Saul, quando perdeu o reino, ele se grudou no reino e disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Davi não. Davi, quando pecou, sabe o que ele fez? Ele soltou tudo. Ele só disse uma coisa: cria em mim um coração puro. Renova em mim o espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e eles se converterão a ti. Davi não pediu me dar o reino. Ele disse: Senhor, só pode tomar o que o Senhor quiser, mas não tira de mim a tua presença. Davi disse: esse cara está entendendo, esse pecador miserável, ô bicho miserável, mas ele está entendendo o que eu quero. Irmãos, é tempo de curar a fonte. Não adianta. Nós precisamos remir a nossa fonte. Tinha 2 ladrões na cruz, lembra disso? Um Jesus levou para a eternidade, não levou? Como é o nome dele? Ladrão da cruz. Embora ele foi salvo, ele ainda é o ladrão da cruz, porque ele não teve tempo de descer da cruz e remir a sua história. Nós somos chamados para remir a nossa história. Amém? Você pode remir a sua história. Teve uma época, há 21 anos atrás, quando eu me converti, eu sou a 4ª geração de crentes da minha família. Mas há 21 anos atrás eu era viciado em drogas, vendia drogas. E eu me lembro que quando eu me converti, as pessoas me chamavam para pregar nas igrejas, estava lá escrito assim na faixa: Luiz Hermínio, ex-viciado, ex-bandido, ex não sei o quê. Pai, me dava uma raiva daquilo. Porque as pessoas me chamavam por aquilo que eu era. Um dia o Espírito Santo me falou através da vida de um grande amigo meu. Um dia ele vai estar aqui pregando, você vai conhecer ele, Marcelo Jamal, um homem de Deus. Jamal estava em Porto Alegre com ele e disse assim, nós somos muito amigos. Ele me abraçou e disse: Luiz, tem uma palavra de Deus para você. Isso faz uns 10 anos. Disse: Luiz, Deus está me dizendo que você não vai mais ser conhecido por aquilo que você foi. O Brasil e o mundo vai te conhecer por aquilo que você é, por aquilo que Deus colocou na sua vida. E tem sido assim, irmãos. Às vezes quando a gente fala em alguns lugares que a gente foi viciado, traficante, as pessoas até levam um choque, porque eles conhecem a gente pela internet por causa da palavra, mas não sabem o que Deus fez na nossa vida. Como diz o meu amigo Andrei,
viram a minha foto, mas não conhecem o nosso filme. Não conhecem a nossa história. Então Deus está nos dando a oportunidade de remir a nossa história, de ir na fonte e remir, e de lá para cá trazer uma vida diferente. Lembra quando Davi estava lá no final da vida dele, em 2 Samuel capítulo 23, se não me engano? Davi olha para os seus discípulos e ele pensa, só suspira, ele diz: ah, que vontade de tomar uma aguinha lá do poço de Belém. Que vontade. E aqueles homens atravessam o exército e vão lá buscar água para Davi. Por que Davi queria tomar água de Belém? Porque foi lá em Belém que Davi começou o ministério. Bisneto de Ruth e Boaz. Os campos de Belém, eu estive lá ano passado, e minha esposa, a gente foi lá nos campos de Belém ano passado, em Israel, na Palestina. E a gente foi muito forte, foi um dos lugares mais fortes que eu estive. Davi, ele tinha saudade do poço de Belém. Agora ele já era rei, já governava sobre nações. Israel comia na mão de Davi, as nações vizinhas tinham medo de Davi. E Davi tinha saudade do poço de Belém. Ele diz: ah, quem me dera tomar a aguinha lá do poço de Belém. Foi lá em Belém que Davi derrubou o primeiro leão, o primeiro urso. Foi lá que ele começou o ministério. Talvez alguns de nós, irmãos, precisamos voltar em alguns lugares. Nos começos simples. Lembra nos começos simples? Daquelas coisas que a gente não sabia muita coisa. Às vezes eu tenho saudade da inocência. Aquela vontade, aquele tempo que a gente não sabia muito. Conhecia 4, 5 mensagens. Se chamava a gente para um culto de 5 dias, a gente estava perdido, porque só tinha 4 mensagens na vida. Não sabia muita coisa, o que era hermenêutica, o que era exegese, no hebraico, no grego, no latim, no aramaico, no arcaico, no mosaico. Meu Deus, é tanto aico. E aquele negócio vai entulhando a gente de coisa. E às vezes tudo que você quer é só levantar as mãos e chamar: Abba, por favor, toca em mim, eu preciso de você agora. Eu preciso pregar, Abba, eu estou cansado, eu não tenho uma palavra, me ajuda. Eu estou com saudade da minha casa, eu quero voltar para a minha casa, eu quero voltar para os meus filhos. Às vezes tudo que você precisa é só um toque de Deus. Eu sonho, irmãos, com o tempo que a igreja vai voltar a depender do Senhor. Que nós não vamos mais precisar trazer pessoas para avivar a igreja. Por quê? Porque os avivalistas estão sentados nos nossos bancos. Eles ainda não foram encontrados, não foram achados. Eu sonho com o tempo que nós vamos voltar para a fonte, remir as fontes. Os lugares simples da palavra de Deus. Que não tinha tanto glamour, não tinha tanta ostentação, não tinha tanta pompa. Mas parece que a gente era mais feliz. Parece que quando alguém profetizava, a gente acreditava mais. A gente até anotava. Hoje a gente profetiza, a gente fica dizendo: para que isso, essa meninice? Nós chamamos os profetas de meninos. Achamos que eles estão sendo meninos porque eles pulam, cantam, dançam. Algumas pessoas, quando têm algumas visitações do Espírito, que elas saem um pouco da nossa ética gospel, a gente fica dizendo: para que tudo isso? Né? A gente tem até copo de água com açúcar para dar para uma pessoa que cai endemoniada. A gente passa com lenço para dar para quem está chorando. Deixa chorar, irmão, deixa estribuchar, deixa botar para fora. A gente tem medo de Deus atrapalhar a nossa organização cultural que nós criamos para Ele. E Deus está dizendo: eu não quero isso, gente. Vocês não estão entendendo o que eu quero. Volta para a fonte. Volta para aqueles lugares simples que você pegava um violão, ia para dentro da sua casa e me adorava até eu chegar. E enquanto eu não chegava, você não parava de me adorar. Aleluia! Ah, meu Deus, eu sonho com esse tempo, irmãos, que a gente vá para a congregação e não importa mais quem prega e quem canta. Eu sonho com o tempo que a gente não paga mais inscrições para ouvir ninguém. Me perdoe. Não me perdoe não. Você depois, hora que passa. Mas eu sonho com um tempo de simplicidade. Eu sonho com um tempo que
Os profetas vão voltar para o púlpito. Talvez vai ter que sair um pouco do artístico para que volte o profético. Talvez vai ter que sair um pouco da exibição para que volte as manifestações. Porque o reino dos céus não vem com aparência visível. Muitos dirão, está aqui, está ali, não acreditem. O reino dos céus está dentro de vós. Nós estamos esperando uma glória que nós já carregamos. Isaías, quando teve uma visão celestial, ele não disse, toda a terra será cheia. Ele disse, toda a terra está cheia da sua glória. Tem glória aqui nessa noite. Eu vejo glória aqui em você, eu vejo glória aqui em você, menina. Eu vejo glória em vocês. O problema é que nós estamos tão céticos e tão religiosos que nós não conseguimos expressar, porque nós temos vergonha de ser quem nós somos diante do Senhor. E a gente acha que tudo é meninice, que tudo é... Para que isso? Isso não é para os nossos dias. Eu sonho com um tempo que a gente ia para a igreja às 6 horas da manhã orar, antes de ir para o trabalho. E ninguém ia pedir nada, a gente só ia pedir, Deus me dá um dia abençoado, para que eu possa produzir e ter o que dar aos meus filhos, o que comer à noite. Eu sonho com um tempo que nós vamos voltar à simplicidade do Evangelho. Ah, irmãos, nós precisamos voltar sal nas mananciais. A terra, a cidade está bem situada, mas a terra está estéril e as águas são amargas. Ah, meu Deus, nós temos que voltar a ensinar as pessoas a se cuidarem. Se você ensinar as pessoas a se cuidarem, você não precisa cuidar delas. As pessoas hoje são dependentes de pessoas. Eu não deixo ninguém parar em mim, irmão. Se as pessoas colocarem expectativa na minha vida, elas estão perdidas. Porque eu faço questão de manifestar a minha humanidade. O Evangelho começou com um Deus que se fez carne e morreu nu numa cruz. Nu. Aquele paninho ao redor foi Michelangelo que colocou quando desenhou o quadrinho. Mas Jesus morreu nu. Foi crucificado nu. Sabe como começou a igreja? Com um Deus que se fez carne e morreu nu em uma cruz. Não é pecado ser gente. Um dia você vai chegar na eternidade, tem um homem lá na eternidade. Homem. De carne e osso, com um corpo glorificado. E você vai olhar na mão dele, você não vai ver um diploma teológico, você vai ver um furo. Porque os diplomas sinalizam o que você aprendeu, mas cicatrizes sinalizam o que você venceu. Você pode ter aprendido uma vida inteira sem nunca ter vencido nada. Eu não estou fazendo apologia contra a teologia, eu também estudo. Estudo muito e busco bastante. Tem que buscar mais, mas dependendo da minha esposa, segundo ela, quando ela chegar em casa, ela diz que vai me trancar num quarto, fechar por fora e vai guardar a chave, vai ficar lá 3 dias sem comer. Ela faz isso comigo. Quando eu estou muito irritado e muito carnal, com vontade de brigar, ela diz, quando chegar em casa eu vou te trancar no quarto. Ela me tranca mesmo, é verdade, não estou brincando não, estou falando sério. Faz tempo que ela não faz isso, mas ela me tranca mesmo. Ela me tranca, vai orar e fica aí. Fica aí, vai orar, vai buscar Deus, até você perder essa carnalidade, seu miserável. E se você não quiser ouvir o Espírito Santo, ouça sua esposa. A minha esposa é a pessoa que mais me confronta. É coisa terrível quando você fala uma coisa aqui em cima que não é verdade. Quando chega em casa, ela diz, o que é que você falou lá, que não era bem assim? Eu disse, não, mas não adianta enrolar. Ela disse, eu acho que você deu uma aumentadinha, amor. Eu digo, não. Aí você fica irritado, quer brigar com ela. Como diz o Cláudio Duarte, Deus olhou para Adão e disse, Adão, esse teu sossego me incomoda. Eu vou te dar uma luta aí, Adão. Te dar uma mulher que vai... Irmão, a Bíblia diz que Deus fez o homem e descansou no 7º dia. Depois ele fez a mulher, ninguém mais descansou. Nem ele mais. Mas vamos voltar aqui. Isso aí é para o pastor Juscelio, que é pastor de família. Depois outro dia ele passa aqui e fala mais, né?
Então nós precisamos voltar às origens, querido. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos nos converter. Mas eu já aceitei Jesus. Essa é uma outra coisa assim que eu acho terrível. A gente ter que aceitar Jesus. Às vezes nós não conhecemos o Cristo vivo. Paulo disse, eu conhecia Cristo na carne, mas agora nós não conhecemos mais Cristo na carne. Você pode conhecer a Cristo sem ter uma experiência com Ele. E não adianta você se firmar na experiência de um pregador, de uma denominação, de alguém que está cantando uma música que ficou conhecida, e quando você canta, chora também. Você precisa ter a tua experiência com Deus. Você precisa ser marcado, Deus precisa deixar uma marca em você. Você precisa ser marcado. Jesus foi marcado. Nós precisamos ter a marca da cruz. Não adianta você aprender tudo sobre Deus. Informações não vão transformar você. Você não pode deitar Deus numa maca, fazer uma anatomia de Deus. Você tem que viver com Ele. Você tem que interagir com Ele. Você tem que deixar Ele tocar a sua vida. Toda vez que você se encontra com Deus assim, no tete a tete, você vai perder. Você vai perder algo seu e vai ganhar algo dele. Sempre. Nessa noite eu quero deixar essa palavra ao seu espírito. Leve essa palavra para dentro do seu quarto. Digere ela de novo. Nós estamos filmando, gravando, depois vai estar na internet. Ouça de novo. Não coloque um culpado para a sua incredulidade. Esse cara sou eu. Esse homem sou eu. Vai, pega uma tigela de sal e vai na fonte. Comece a remir a fonte da sua vida. Onde é que você errou? Vai lá. Coloque água na fonte. O nosso modelo, querido, é Jesus. Eu tenho muitas referências na terra, mas o meu modelo é Jesus. Aqui na Bíblia, você vai ver todos os personagens bíblicos. Deus deixou claro as mazelas dele. Você vai ver a mentira de Abraão. Você vai lidar com o porre de Noé. Você vai lidar com o engano de Jacó. Você vai lidar com o adultério de Davi. Você vai lidar com a soberba de Salomão, até o ponto de ele entender tudo é vaidade. Deus não ocultou nada da gente. Por quê? Para deixar uma coisa bem clara. Todos os personagens bíblicos são referências para você, mas não são o modelo. O seu modelo é Cristo. O seu modelo é Cristo. E Jesus disse, se a Bíblia continuasse, eu ia colocar a sua história aqui. E eu também não iria esconder quem você é. Então, não seja você. Não é pecado ser gente. Pecado é tentar ser Deus diante das pessoas. Aonde você tropeçou, deixe placas ali, dizendo, olha, cuidado, aqui tem um buraco. Aonde você errou, diga, cuidado, tem uma curva perigosa ali, eu já passei ali. Experiências são para isso. Conte as suas mazelas. Aqui nós costumamos contar as coisas boas. Conte as coisas ruins que você vive. Deixa claro para os seus filhos. Deixa claro para a sua congregação. Deixe claro para as pessoas que ouvem você. Irmãos, pessoas saem do mundo inteiro, vão lá em Itajaí, atrás de uma palavra. Eles chegam lá, tem uns que ficam, eles surtam. Tem uns que, eu não tenho vergonha de falar não, nós estamos ao vivo pela internet. Tem uns que ficam surtados, eles param na minha frente e ficam olhando, esperando que vai cair um raio do céu. Eles veem a gente se movendo na simplicidade, comendo cachorro quente, andando no meio dos crentes, falando besteira, brigando com o filho. Por isso que todo mundo que quer caminhar com a gente diz, vai lá em Itajaí nos conhecer primeiro. Não ponha a sua cabeça de macho de nada que você não conhece. Vai lá nos conhecer, vai lá nos ver, para você não colocar a sua expectativa em ninguém. A sua expectativa está em Cristo.
Eu não posso defraudar você, eu não posso usurpar você, eu não posso distrair você com o evangelho almático. O nosso trabalho, a nossa vida, Cristo em vós e a esperança da glória. Aleluia, não coloque a sua expectativa em mais nada a não ser em Jesus. Só Jesus pode transformar as nossas vidas. Então, querido, nessa noite eu quero deixar essa palavra ao seu espírito. Pega uma bacia de sal, vai para a fonte, converse com Jesus, diga: Jesus, onde é que eu errei? Por favor, me ajuda. Me ajuda. Eu quero remir a minha casa. Eu quero remir a minha família. Eu não quero que os meus filhos vivam o que eu precisei viver. Eu não quero viver, que os meus filhos vivam. Eu não quero que meus netos vivam o que eu precisei viver. A nossa geração, quem tem perto de 50 anos aqui sabe o que eu estou dizendo. A maioria da nossa geração não teve muitas referências de pais, nem biológicos e nem espirituais. Hoje nós temos que dar uma coisa que nós não recebemos. Sabe como o Mevan é conhecido lá no Brasil? Uma casa de paternidade, porque nós pregamos muito paternidade. A maioria dos nossos pastores não teve boas referências de pais. Os nossos pastores têm que dar e ensinar coisas que não receberam. Isso é pura graça, irmãos. Coisa terrível você dar uma coisa que você não recebeu. Você tem que multiplicar algo que você não recebeu. Foi o próprio Deus que colocou em você. Mas eu quero dizer tudo que você remia aqui. Eu quero profetizar que você anda, seus filhos correrão e seus netos voarão. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que você está andando, você está passando mais tempo derrubando parede, desconstruindo. Mas seus filhos não vão precisar fazer isso, seus filhos vão edificar. Uma das palavras, obrigado Espírito Santo, uma das traduções da palavra filho é banar, que significa construir sobre uma base correta. Seus filhos vão construir sobre uma base correta. Se você deixar a base correta para eles. Nós não podemos pensar só na nossa geração. Eu não posso ficar só jogando sal na água, querendo curar a correnteza, quando eu tenho que ir lá na fonte e curar a fonte. Aleluia. Amém, queridos. A Bíblia diz que os pais converterão o coração dos filhos e filhos converterão o coração dos pais. Se Deus diz que vai converter o coração dos pais primeiro, quem é que está desviado? Os filhos ou os pais? Os pais. Os filhos são só a herança de pais que estão desfocados do propósito. Por isso Deus está nos trazendo de volta. Deus está nos trazendo de volta. Não, Deus está nos trazendo de volta para que os nossos filhos construam sobre bases corretas. Aleluia, para que eu possa dizer para o meu filho, papai produziu 30 sementes por uma, você vai produzir 60, seus filhos vão produzir 100, vocês vão andar numa velocidade maior do que nós, muito maior, vocês vão andar numa velocidade muito maior. Mas por isso nós precisamos remir a fonte agora. Nós precisamos ir em algum lugar do Evangelho, o Evangelho que nos tirou do mundo, irmãos, que era tão simples, ao mesmo tempo era tão complexo, e passou-se os anos, a gente deixou ele mais complexo ainda. Às vezes a impressão que a gente tem quando a gente olha para aquela pessoa que está lá em cima pregando, a gente fica pensando, cara, eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar que ele está falando ali, porque é tão distante. Não, querido, não é distante. Na realidade chegou o momento agora de nós, os ministros, descermos e nos tornarmos iguais. Chegou a hora de a gente andar junto. Amém? Jesus era tão parecido com gente que Judas teve que beijá-lo. Judas disse para o guarda, o homem que eu beijar é Jesus. Jesus era tão igual a gente. E para os guardas saberem que ele era Jesus, Judas teve que dar um sinal para os guardas. E o homem que eu beijar, esse é Jesus. Não é pecado ser gente. Mas eu sou o fermento tem que estar no meio da massa para ele cumprir o seu propósito. Fermento que está na latinha não cumpre o seu propósito. Ele apodrece, ele estraga. Se você é fermento, vá para o meio da massa.
Vá para onde os pecados estão. Vá para o meio de vale de ossos secos e comece a liberar naquele ambiente. Solte o que Deus colocou em você. Coloque para fora o que Deus colocou aí dentro. Aleluia. Então nós vamos andar e vamos ser igreja. Vamos cumprir o nosso papel. Eu quero deixar essa palavra ao seu espírito. Feche seus olhos por um momento, por favor. Aleluia. Eu ia chamar o pastor Rafael para dar um brado aqui comigo. Enquanto o Rafael ministra. O Rafael não é um cantor, é um profeta. A música é só um veículo para a profecia se manifestar. Se Deus falou com você, se você disse, cara, estou em crise, então você está vivendo avivamento. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Quando Deus pode te confrontar e você dizer, cara, o que é isso? Eu preciso mudar. Então você está começando a viver um avivamento. Não existe avivamento sem confronto. Não existe avivamento sem uma vida íntegra com Deus. Eu confesso para vocês, irmãos, nos últimos dias eu estou sendo tão confrontado por Deus na minha carnalidade. Porque você acha que é um pregador, acha que você não vai, já venceu algumas coisas na vida. E aí Deus deixa as coisas ficarem tão claras para você saber de uma coisa só: lembra-te que tu és pó. Nós nunca vamos virar anjo. Você pode orar 24 horas por dia. Você pode jejuar o ano inteiro. Você nunca vai virar um Deus nem um anjo. Lembra que tu és pó. Não é pecado ser gente. Não deixa a tua humanidade roubar a revelação que Deus colocou no seu espírito. De uns dias para cá nós temos sido tão confrontados. Eu tenho sido tão confrontado por Deus. Sabe, eu estou me sentindo como um Jó. Um caco de telha na mão, me coçando, e Deus dizendo assim: onde você estava quando eu coloquei limites no mar? Aonde você estava quando eu disse para as estrelas, vem só até aqui? Quem você pensa que você é, Luiz? Só porque você é um pregador conhecido? Você acha que pode fazer o que você quer? Você acha que pode dizer o que você quer? Você acha que você pode ter o desejo que quer? Ter a vontade que quer? Não, Luiz. Sabe o que eu fiz? Eu me joguei no pó e na cinza e disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu espero ficar melhor para o Senhor depois desses dias. Dias que eu estou sendo confrontado pelo Espírito do Senhor. Não pense porque você faz algumas coisas boas, você é tão bom quanto as coisas boas que você faz. Enquanto o Rafael ministra, eu gostaria que, se Deus pegou você, se você sentiu assim, cara, Deus falou comigo hoje aqui. Eu estou em crise, eu estou em crise. Então eu estou feliz se você está em crise. Puxa um pouco mais perto, me leva um pouco mais fundo. Eu quero conhecer o teu coração. O teu amor é muito mais doce. Se Deus falou com você, tem um lugar aqui na frente. Já provei. Eu quero conhecer.